Eu sou Thelma Gugel e esse é o podcast Palavra de Mulher, sua análise feminista da conjuntura. Oi, minha cara, oi, meu caro. As mulheres representam mais da metade da humanidade e estão presentes em todos os movimentos sociais. Isso é a luta, a vida, a garra e a história do feminismo. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos receber hoje Mirla Cisne, que já está aqui com a gente, é professora da UERN, militante feminista, uma amiga assim de coração que o mundo me deu, muitos anos que a gente se conhece, e estamos aqui hoje muito felizes, Mirla, em te receber. Eu sei que você é uma pessoa de vida muito ocupada, ainda mais agora mãe de duas crianças, hein? De Elis e de Theo. E para a gente começar, Mirla, eu queria que você falasse um pouco aí dessa família que você está construindo, que é composta por duas crianças e duas mães. O que é que traz de belo isso e quais são os desafios que você tem aí vislumbrado, Mirla, com essa família de duas mães? Então, eu queria primeiro saudar todas as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer a oportunidade desse diálogo. Para falar de família, na verdade, eu gosto sempre de falar de famílias, né, no plural, mas como a pergunta foi sobre a minha família, que é uma família não tradicional, que é formada por duas mães e duas crianças, como ela diz. Isso traz, claro, que muitos desafios, porque nem toda a sociedade está esperando esse tipo de família e preparada para lidar com ela. Desde o campo das políticas públicas, o próprio Estado, a gente encontra algumas dificuldades, como nos formulários, que sempre vem, sempre não, porque alguns já avançaram, mas nome de pai, nome de mãe, o que provoca alguns constrangimentos, né, especialmente pensando nas crianças. E alguns formulários vêm só nome de mãe, mas de uma mãe, né? Então, qual mãe colocar? Isso é uma questão desafiadora. Já tivemos também algumas questões em consultório médico de reações preconceituosas, mesmo de entender. Inclusive, já ouvi de uma pediatra dizendo, mas como assim duas mães? Como vai ser a cabeça dessa criança? A cabeça das nossas crianças, ela vai ser, no que depender das duas mães, duas crianças educadas dentro da perspectiva mesmo do respeito à diversidade, da liberdade, né? Do respeito às diferenças. Pelo menos no seu espaço, elas vão viver aí uma sociedade igualitária, né? Isso. Bem interessante isso. E o feminismo ele teve uma contribuição muito grande nessa ideia de romper com a ideia tradicional de família, né? Sim. O feminismo ele foi se constituindo e foi pautando esses temas e foi trabalhando na sociedade com as famílias, né? A concepção, não existe uma família, um tipo de família. Então, nós podemos dizer que o feminismo desarruma e arruma? Sim, eu acho que é preciso desconstruir para construir coisas novas e melhores, porque esse debate da diversidade familiar ele é fundamental, porque nunca existiu só um tipo de família, porque é próprio da própria diversidade, formações diferenciadas, das condições também objetivas. Não é só porque existem mulheres lésbicas, né? Existem mulheres solteiras, existem mulheres que são abandonadas, existem mães que morrem no parto e a criança é criada por uma avó ou por uma tia. Então, assim, existe uma multiplicidade muito grande das formações familiares. E, por conta disso, inclusive, a gente defende muito que na educação, nas escolas, não tenha mais dia de pai, dia das mães, mais dia das famílias. Porque as crianças... E eu não estou falando isso apenas em causa própria, mas pensando, por exemplo, em crianças que não têm mãe ou que não têm pai. E aí esses dias acabam sendo dias de dor e não de comemoração. Você está numa escola que algumas crianças chegam com seus pais e outras não têm pai ou mãe, né? Então, é muito melhor a gente tratar isso como famílias, como os responsáveis pelas crianças e fazer uma celebração afetiva das pessoas que compartilham e que constituem a família as famílias na sua diversidade. Isso é bem interessante. E pensando, Mirla, no que você, inclusive, já pesquisou e já elaborou, nós sabemos que o feminismo e que a participação das mulheres é permanente na sociedade. Não existe uma decisão histórica, um fato histórico de ruptura no Brasil que não tenha a participação das mulheres, né?
no Brasil e no mundo. Sim. E isso você elaborou, a partir da sua tese, doutorado, a noção da consciência feminista. Então, essa consciência feminista é quem move as mulheres no mundo, ou o mundo transforma a consciência das mulheres numa consciência feminista? Os dois. É exatamente nesse movimento, né? O mundo influencia a gente a se transformar e a gente influencia o mundo a se transformar de forma combinada, de forma dialética. Mas, sem dúvida, em todos os processos de transformação, em todos os processos revolucionários, ou mesmo nas pequenas transformações cotidianas, as mulheres têm historicamente tomado a frente, né? Desde uma luta por acesso à creche, à educação, à saúde, à terra, né? Nos movimentos pela terra também, as mulheres sempre estão à frente, pela moradia também. Então, as conquistas, a luta por direitos, as mulheres sempre têm tomado a frente, historicamente. E quando é que a gente percebe que elas estão se constituindo enquanto sujeito consciente, né? A consciência feminista? Porque muitas vezes as mulheres fazem essa luta cotidiana, mas elas não conseguem ainda avançar para uma organização feminista. Sim. Então, como é que a gente percebe esse salto de consciência das mulheres? É porque, no geral, as mulheres estão tomando a frente, mas é muito em nome dos seus, né? Uhum. Pelos meus filhos, minhas filhas, pela minha família, e muitas vezes não se reconhecendo também como esse sujeito que tem demandas próprias, particulares, desejos próprios, necessidades próprias. Então, é sempre muito voltado para o outro. A consciência feminista entra no momento em que as mulheres também passam a se reconhecer como gente que tem desejo, que tem necessidades, e que é absolutamente legítimo também reivindicar para si, para a sua vida, para a sua luta por liberdade, de autonomia, de luta contra as violências, contra as opressões, explorações. Então, a consciência feminista ela vem também do reconhecimento de que o que me afeta como mulher não é um problema individual meu, mas afeta a todas as mulheres, de forma diferente, né, de acordo com a nossa classe, nosso pertencimento étnico-racial, nossa orientação sexual. Lógico, tem particularidades, as mulheres não são homogêneas, muito pelo contrário, somos diversas, mas quando a gente se reconhece na condição de mulher nessa sociedade, que passamos por múltiplas violações e violências por sermos mulheres, isso desperta também para esse processo de construção de uma identidade feminista, né? De formação de uma consciência feminista que se consolida quando a gente se encontra em algum grupo. Estar entre mulheres é a gente construir coletivamente um processo de fortalecimento mútuo, né? Eu não consigo me libertar sozinha, mas a gente consegue construir um movimento de luta pela libertação de forma coletiva. Eu acho que o feminismo é muito difícil, né, definir feminismo, mas eu diria que é uma praxis que tem tanto uma dimensão de elaboração teórica, de compreensão crítica da sociedade que a gente vive, inclusive de elaboração de categorias para a gente entender o que é esse patriarcado que nos massacra, que nos oprime, que nos violenta por sermos mulheres. Então, traz essa compreensão de mundo do ponto de vista teórico, mas nos chama a essa dimensão política, da ação coletiva concreta entre mulheres, para a gente se fortalecer e se defender também, né? A gente se defende numa luta por sobrevivência diária. E é interessante assim, porque o feminismo e se tornar feminista é algo assim, eu sempre digo que ele abre completamente os nossos universos, a nossa visão de mundo, porque primeiramente existe todo o enquadramento das mulheres na sociedade, né? De como deve ser mulher, né? De como é ser mulher na sociedade. Então, a obediência, o silêncio, a vergonha, inclusive, pelos outros, né? Porque muitas vezes as mulheres sentem vergonha pelo que os outros fazem, né? Sim. Então, eu sempre digo muito uma brincadeira, que eu digo, quando eu nasci, eu deixei minha vergonha no útero da minha mãe, né? Ela já saiu aí junto. Uma mulher só serve sem vergonha. Só serve... saiu aí, já foi junto com a placenta, né? Então, e eu acho que esse é o grande desafio das mulheres, né? Romper com esse padrão formatado do ser mulher na sociedade que
tira de nós todas as possibilidades de criatividade e de ousadia. Na verdade, a gente pode traduzir essa vergonha que as mulheres sentem como medo. Não é simplesmente uma vergonha. Essa vergonha ela é construída em cima de um modelo opressor de sociedade patriarcal que nos impõe um medo. O medo de ser livre, o medo de expressar o que a gente sente, o que a gente sonha, o que a gente deseja. Então, é sempre uma postura de opressão mesmo sobre os nossos corpos, nossas vidas. Então, é mais do que vergonha, né? É uma vergonha que ela está inculcada ou determinada no medo, que é o que rege esse patriarcado, né? Então, Exato. a gente deixar essa vergonha de lado, a gente também está substituindo esse medo por coragem. E essa coragem ela é muito dada quando há esse encontro entre mulheres, que é a que a gente chama da mística feminista, né? A gente se percebe e se reconhece não mais sozinha. Então, isso nos impulsiona a poder libertar a nossa palavra de mulher, as nossas ações, e aí ir perdendo essa, entre aspas, essa vergonha ou o medo, né? Inclusive, Mirla, algo que é importante a gente destacar aqui, que dificulta um pouco também a participação das mulheres, é a sua responsabilidade com o doméstico. A divisão sexual do trabalho, né? A famosa divisão sexual do trabalho, em que homens e mulheres são definidos papéis, definidos funções na sociedade. E muitas vezes as mulheres se envolvem tanto com esse trabalho doméstico que falta tempo para que ela vá para as ruas, para que ela vá se organizar, para que ela vá para o cinema. Uma das últimas pesquisas que foi feita sobre a questão do acesso das mulheres ao cinema, apenas 6% das mulheres no Brasil já tinham ido para uma sala de cinema. Logicamente que talvez hoje isso tenha mudado um pouco, mas, para mim, esse elemento da responsabilidade doméstica é algo também que precisa ser debatido, conversado Sim. com a sociedade. Inclusive, hoje a gente tem aí em elaboração, em discussão nacional, a Política Nacional do Cuidado, né, que tenta também dar um outro roteiro para as mulheres nisso, né? Exatamente, porque a gente precisa superar essa divisão sexual do trabalho e não apenas do ponto de vista interno, domiciliar, eu digo, familiar, apenas dividir igualmente. O que já seria muito bom, um avanço. É preciso, de fato, políticas sociais voltadas para esse cuidado, para essa responsabilidade ou corresponsabilidade com o processo de reprodução humana, né? Porque, de fato, essa sobrecarga de responsabilidade que cai, que pesa sobre nós, nos tira a possibilidade de tempo livre para tudo, inclusive para o autocuidado. A gente cuida de tudo, de todos e todas, e isso faz com que a gente não consiga cuidar de si mesmo, de ter tempo para lazer, para o descanso, para se cuidar, e ao médico só vai quando está realmente muito doente, mas você não faz uma dimensão preventiva, né? Então, isso tem implicações também na política, no exercício da política, como você falou, na cultura, né? No acesso à cultura. Parece que a gente usufruir de lazer é um crime, é um pecado, assim, e você é julgada moralmente. Então, especialmente se você for mãe, porque aí o nível de cobrança dessa maternidade patriarcal, que cobra de nós um modelo de abnegação, você não existe para si, é só para o cuidado dos outros, das outras. Quando você ousa fazer algo para si, você é julgada moralmente. Então, se você sai com as amigas, sem seus filhos, que mãe é essa? Né? Coisa que não recai sobre os homens. Se você vai estudar fora, você também é julgada, coisa que não acontece com os homens. Então, até a dimensão da mobilidade das mulheres é diferente. A gente tem um cerceamento sobre as nossas vidas, que ele é integral. As mulheres trabalham fora de casa, mas é por conta de uma responsabilidade, porque precisa de dinheiro, mas além de trabalhar, fazer algo além do trabalho já é criticado, mesmo que seja um exercício político. Certeza. Que também é trabalho, né? Mesmo que seja um exercício político, ela é julgada, especialmente se ela tiver filhos e filhas pequenas. Com certeza. Essa é um detalhe importante que diferencia a prática política das mulheres na sociedade, porque, como você falou, a gente se envolve tanto com a vida dos outros que a gente tem, digamos, uma responsabilidade social
e esquece muitas vezes da gente, né? Sim. Não, basta a gente ver aí os índices, né, de acompanhamento de médico, que as mulheres vão para os filhos, vão com os maridos, vão com as mães, mas não vão para elas, né? Muitas vezes Exatamente. não recorre, deixa aí em último plano a sua sobrevivência. E aí eu queria que você, Mila, trabalhasse um pouco aí com a gente também, essa ofensiva fascista sobre as mulheres, né? Então, o Brasil, pela sua característica colonial, escravocrata, machista, heteronormativa, sempre determina aí um não lugar para as mulheres na sociedade. Mas, nos últimos tempos, a gente sentiu na pele, com muita força aí, que estamos sentindo esse ataque dos fundamentalistas sobre as mulheres. O que é que isso desperta para o feminismo? Essa ofensiva muito diretamente contra o feminismo e as feministas revela que também, contraditoriamente, a gente incomoda. E eu acho que esse é o lado bom da história. Então, esse conservadorismo ter sido reacendido muito fortemente na sociedade com uma centralidade contrária às mulheres, né? E aí a gente pode dar o exemplo da escola sem partido, diversas leis que explodiram no Brasil para proibir a discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Não é uma mera coincidência, não é uma questão apenas de valores conservadores. Isso demonstra que o nosso projeto de sociedade feminista contraria os interesses dominantes dos conservadores, né? Então, não é meramente um moralismo. Para mim, a gente representa de fato uma ameaça. E eu acho que isso é ótimo. Uhum. É porque demonstra que nós estamos no caminho certo, que é um caminho de afirmação da liberdade. E não de nos aprisionar, de reproduzir essa lógica que, mesmo com outras roupagens, mas nos coloca num local de servidão e mesmo de situações análogas à escravidão. Porque se você trabalha para o outro, você recebe nada. E você não tem tempo livre para si e você não tem autonomia sobre o seu corpo, sobre sua vida, sobre poder de decisões. Os índices de estupro, inclusive conjugais, também demonstram esse alarme, né? Que é essa alarmante realidade brasileira de nós não pertencermos a nós mesmas, né? Salvo engano, acho que a pesquisa diz que a cada 11 minutos uma mulher é vítima de estupro no Brasil. Uhum. Então, a gente não consegue avançar numa luta, não conseguimos avançar, mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com a construção de equipamentos sociais voltados para as mulheres em situação de violência, a gente não conseguiu, de fato, impactar ainda de forma estrutural para uma redução das violências contra as mulheres. Então, eu penso que o conservadorismo ele tem essa centralidade contra as mulheres, porque também a gente tem um poder. E aí é isso, né? Assim como a classe trabalhadora precisa descobrir e ter a consciência de que produz a riqueza são os trabalhadores, as mulheres precisam também ainda chegar nesse nível de consciência, que o feminismo contribui para isso, de que nós temos um poder nas nossas mãos, porque a sociedade para sem as mulheres. Exatamente. A nosso sonho, né, Thelma? A greve mundial de mulheres. E eu estou falando não só do trabalho remunerado, eu estou falando principalmente, inclusive, do trabalho não remunerado. Se a gente para o nosso trabalho, se a gente deixa de fazer o que a gente faz todos os dias em casa, o mundo para. O mundo para. Então, assim, essa lógica de naturalizar, que é a lógica conservadora e que querem fortalecer o tempo inteiro, de que mulher é incompatível com a política, de que mulher é incompatível com a liberdade, de que mulher se restringe a uma maternidade patriarcal de subserviência, é absolutamente funcional para esse projeto conservador. Então, e o feminismo ameaça isso. Então, eu acho que são duas faces da mesma moeda que a gente precisa observar. Então, tentar fortalecer esse processo de luta de consciência feminista para a gente poder avançar e que a gente continue representando essa ameaça a esse projeto que nos mata. Nos mata literalmente todos os dias, né? Exato. Isso era outro elemento que eu queria chamar a atenção também, Mirla, porque eu e você, nós somos de uma geração de que o feminismo era era aquele movimento pé no chão, aquele movimento de formiguinha, de estar lá no dia a dia, né? Da conscientização, na articulação, na luta. E nós sabemos que tem mais ou menos uns 20 anos para 30 anos que o feminismo ele tem
vivido uma certa dualidade no seu papel político na sociedade. Ao mesmo tempo que ele se reafirma enquanto esse sujeito político das mulheres, muitas vezes também tem entrado numa onda, né, de institucionalidade que talvez possa trazer um certo recuo, né? Um recuo dessa luta mais radical. Eu lembro que e todas as vezes que as mulheres conquistaram na história foi a partir da luta radical. Né? Nunca pedimos licença para ir para as ruas. Mas, de um tempo para cá, nós temos ficado, né, mais tímidas nessa ação de rua. O que você considera um elemento assim, importante para a gente botar nesse debate, Mirla? Sim, eu acho que a entrada de muitas de nós, feministas, em governos... Veja, eu não estou criticando quem entrou. Eu acho que a gente pode entrar, mas a gente pode entrar desde que não perca a nossa capacidade de crítica e autocrítica. Eu acho que isso é fundamental para movimentar para frente a história, inclusive internamente, do ponto de vista dos governos, dos partidos. Quando a gente entra e guarda nossas bandeirinhas de luta se submetendo à governabilidade, é muito preocupante, porque aí a gente não só deixa de avançar, como a gente recua. Porque a gente perdeu a militância, né? Então, eu acredito que esse é uma questão. Uma outra preocupação que eu tenho para que isso ocorra, me preocupo muito com o que a gente tem chamado de identitarismos, que a gente passa a problematizar a homogeneidade das mulheres, passa a trabalhar a dimensão da diversidade, o que eu considero ótimo, que esse é o caminho. Porém, essa diversidade precisa ser tratada dentro de uma unidade. E não de uma disputa interna entre nós, que leva a uma fragmentação da luta. Eu penso que isso também tem sido um divisor de águas. Então, se a gente tem um projeto de sociedade em comum, e esse projeto é antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, isso deve ser o que nos unifica na nossa diversidade. E essa unidade não anula a diversidade. Não, na verdade, como eu costumo falar, a unidade ela é feita pela diversidade. E essa diversidade ela precisa ser celebrada, reconhecida nas particularidades das mulheres, mas dentro de algo que nos unifique, porque senão a gente fica brigando e disputando entre nós e perdemos nosso foco central, que é a destruição do patriarcado. Inclusive, essa noção de governabilidade. Eu acredito que o feminismo ele pode trazer uma outra noção de governabilidade. Porque a governabilidade ela pode ser garantida pelo movimento nas ruas. Que o debate é dentro de um parlamento completamente dominado pelos setores dominantes, em que as mulheres, indígenas, negras, negros, LGBTQIA+, essa população, que é uma maioria em nossa sociedade, está sem representação, está sem voz dentro do parlamento e sem força política por falta dessa ação política nas ruas, né? Então, eu tenho bem essa ideia de que a melhor governabilidade é o povo organizado na rua, né? Que é a conquista do poder. Porque muda a correlação de forças, né? Permite avançar. Exatamente. Não tem nada que cause mais temor aos dominantes que não seja o povo organizado nas ruas, né? Eu acho que isso é a lição histórica, né, da luta socialista, da luta das mulheres, da luta da classe trabalhadora. Exatamente, mas eu acho que essa institucionalização engessada que fica dentro dos gabinetes, dentro do parlamento, enfim, dos seus gabinetes e que deixa de ir às ruas também. Também teve nesses últimos 20 anos esse movimento de muitos militantes e não só feministas irem para gabinetes e deixarem de ir às ruas, né? Então há um distanciamento não só da realidade direta, concreta, como dessa articulação diretamente com os movimentos sociais, mais direta, né? Não só via mediações com políticos e reivindicações de direitos, mas de trabalho de base, que a gente perdeu muito. Enquanto igrejas conservadoras avançaram muito nele. Então, isso traz um outro cenário que é bastante desafiador. Já estamos chegando ao final da nossa conversa aqui com Mirla. E eu queria, Mirla, que você aí aproveitasse esses últimos momentos aqui entre nós e que você nos desse aí 3 conselhos para as mulheres que estão nos ouvindo, né, para essa ruptura, né? Qual conselho você daria para as nossas ouvintes? Vou dar um conselho que eu dou para mim mesma. Que eu diria que
eu acho que é um dos mais difíceis para as mulheres, porque não depende só de nós, né? Que é sair de casa, conseguir sair de casa e a casa sair de dentro da gente. Porque sair de casa a gente até sai, mas a gente leva com a gente todas as preocupações da casa e, dentro do possível, corre para voltar para casa o mais rápido possível. Isso faz com que a gente perca essas possibilidades do exercício da individualidade, do exercício da política, do prazer, do lazer. Então, a gente tentar exercer esse movimento sem culpa. Então, esse sair de casa sem culpa, com a casa sair dentro da gente, perceber que outros sujeitos também são responsáveis pela dinâmica da casa e tentar dividir isso da forma mais igualitária possível. Eu, pelo menos, acho, Mirla, que tem coisa dentro de casa que não precisa ser feita por ninguém. Eu acho que isso é uma coisa também importante da gente Trabalho desnecessário, deixar de ser feito. O trabalho desnecessário, porque o trabalho doméstico desculpa atrapalhar seu pensamento, mas o trabalho doméstico é tipo um faz e desfaz permanente. Então, o que você arruma de manhã, desfaz de meio-dia, aí faz de novo à tarde. Então, acho que essa coisa de o que eu preciso fazer mesmo dentro de casa é que a casa funciona normalmente com algumas coisas, né, desnecessárias, né? Na verdade, esse sair de casa ele é atrelado a vários outros desafios, mas que outro que eu acho que é fundamental é também a gente desnaturalizar esse modelo de mulher que nos impõe. Que para ser mulher eu preciso disso, 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 para ser uma boa mãe eu preciso disso, disso, disso. E a gente tentar confiar em nós mesmos. Então, assim, buscar essa autoconfiança, nos reconhecendo como sujeito, como indivíduos que também têm o direito a sentir necessidades e desejos próprios. E realizar esses desejos, né? Porque parece que a gente está voltado só para realizar o desejo alheio, em detrimento dos nossos. Então, acho que essa desnaturalização desse modelo conservador de mulher, associada à nossa própria autoconfiança, nos reconhecendo como sujeito pensante, que deseja, que tem direitos também de exercer suas necessidades, né? Inclusive do autocuidado. Então, acho que esses são desafios que parecem simples, que são dados já. Os homens já nascem com isso dado. Eles são sujeitos, eles são reconhecidos, eles são reverenciados, são percebidos. Meu filho vai fazer 2 meses e quando a gente soube que era menino, pelo menos a princípio, né? Porque pode mudar, mas... Pronto, agora vocês têm um homem para cuidar de vocês. Eu sou uma mulher de 45 anos, aí... Tem um bebê que vai fazer 2 meses, agora a gente tem um homem na família cuidar. E ele vai ser o responsável, vai proteger vocês. Meu filho precisa da minha proteção e vai precisar por longos anos, assim como minha filha, né? Então, porque já está naturalizado na cabeça das pessoas essa relação poder, chefia, proteção é o homem. E a gente a subordinação, quando na verdade as mães é que protegem até o fim da vida, né? Com certeza. No geral, né? Então, acho que essa desnaturalização, a busca da autoconfiança, e lógico, como a gente falou no início da nossa conversa, perder a vergonha. Nos tornarmos sem vergonha. Não no sentido moralista que a gente é julgada, mas no sentido da gente perder o medo e buscar nos encontrar na coragem mesmo, coletiva das mulheres. Pois que é grande, né? Sim. Que é grande, a coragem é grande. Com certeza. As mulheres, nós, né, somos feitas de coragem, na realidade, né? Desde o primeiro momento que você se firma no mundo enquanto pessoa, assume posições, assume sua perspectiva, sua liberdade, sua autonomia, eu acho que isso aí nos completa, né? Sim, e nos dá o sentido de realização, né? Hoje, quando eu me vejo, eu só tenho gratidão pelo que eu consegui fazer, pelo que eu consegui ser. Ficou mais bonita, né? Muito mais bonita, né? Hoje eu sou muito mais bonita, com certeza. Bom, então, com certeza, Mirla, eu passaria aqui o dia inteiro, né? Você sabe que nós nos amamos. Sim. Eu passaria muito mais tempo conversando com você e estou muito feliz em ter arranjado esse tempinho aí na sua agenda e para estar aqui com a gente hoje. Me fez sair de casa. Me sinto, assim, muito orgulhosa de estar perto de você nessa sua trajetória, que, além de tudo, é cheia de luz, né? Eu acho que nós temos um papel muito importante na sociedade, que é reafirmar
a importância de sermos a mulher que nós escolhemos ser, Sim. E estarmos no lugar que nós queremos. Então, essa é a principal palavra do feminismo para as mulheres. Então, agradecer mais uma vez aí a sua presença no nosso Podermos podcast. ser quem somos e quem desejamos ser, né? Exatamente. Sem julgamentos. E deixa os outros se importar. Então, essa é nosso último programa dessa temporada e estamos aí nos despedindo de todas as pessoas e dizer a alegria que nós estamos em concluir esse projeto. Esse projeto só foi possível a partir do apoio da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal, operacionalizada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal da Cultura de Mossoró.